Sejam muito bem-vindos. Hoje iremos ter uma live aqui sensacional com um grande profissional, um grande querido amigo nosso. Trabalha conosco aí já tem muito tempo. Esperando um pouquinho o pessoal entrar aí. Vou chamar aqui, ver se já está junto conosco, Dr. Frederico Porto. Já até pediu uma solicitação aqui. Esperar o Instagram liberar a entrada dele. E aí, tudo bom? Tudo bem, meu amigo? Como é que você tá? Tô bem, e você? Bom demais. Como é que foi a noite, o dia de trabalho aí? Tranquilo? Não foi pesado, mas tá bom. Fred, antes de você entrar aqui, estava apresentando o Sim. Fred. Pode falar, Fred. Não, pode ir, vai lá. Pode seguir. Fred é um grande amigo nosso, doutor aí específico, estudante nato da saúde mental, trabalha muito com a parte de suplementação, trabalha também com outros tipos de tratamento, né, o doutor, como Sim, a parte de sons bineurais, enfim, tudo para sim, tentar aí, no final, trazer um melhor resultado para os pacientes, para o dia a dia. sim. E eu sou suspeito para falar, gosto muito dele. Ele tem aí um curso, na verdade, um ótimo curso aí. Já segue a primeira dica, tá? Já tô passando a primeira dica aqui. Um É, ótimo, um ótimo curso aí referente à parte de procrastinação. Então, assim, é isso. excepcional. Inclusive, tá lançando uma turma nova, Fred? Me conta aí um pouquinho. Nós lançamos, na verdade, nós temos o curso, né? Nós temos 50 mil alunos, né? Dos meus cursos, que é o Neuroprodutividade, que é o da procrastinação. Você tem o detox emocional, hábitos permanentes. Tem um que chama Sombra, o lado oculto do eu, e tem uma assinatura que chama Conexão Corpo e Mente. E nós lançamos são 6 encontros comigo, chamado Neuromaestria, e ontem foi o lançamento, aliás, a primeira turma, a primeira aula, né, do grupo. Então é um projeto diferente, porque eles interagem comigo 6 vezes, e entre cada encontro, inicialmente semanal, depois vai ser quinzenal, eles têm tarefas para fazer. Então é uma jornada de desenvolvimento, né? Não é nenhum curso gravado, claro, não é uma terapia aqui, mas eu costumo dizer que é terapêutico sem ser psicoterapia, né? Nem tudo que é terapêutico é psicoterapia, né? Tá certo. Então, E não é só para médico, não. É aberto para qualquer. não, é para leigos, né? A maioria dos meus produtos, na verdade, são para leigos. O profissional pode até assistir e aprender, eu acredito, né? Porque tudo é feito de uma Uhum. maneira muito didática. Mas eu sempre digo isso, tá certo? Porque às vezes por exemplo, o meu curso da sombra é uma maneira de explicar para um leigo que é uma sombra, né? A nossa sombra psíquica, o de hábitos. Eu vou explicar para eles, né? Como é que forma um hábito, mas tudo de vanguarda. Então, assim, as pessoas vão ter. Não é o comum que se ouve, né? O Neuroprodutividade é um curso que tem, né? Eu costumo dizer que é transferido muita tecnologia, seja a pessoa um profissional, né? Autônomo, tem um pequeno negócio, porque a única vantagem competitiva que a gente tem hoje no mundo é a capacidade de aprender mais rápido. Verdade. Então, na nossa maneira de ser mais produtivo tem a ver com isso. Então, nós trabalhamos, né? Tem a procrastinação, mas tem 4 pilares: a gestão da energia, a gestão do tempo, a gestão da informação e a gestão da atenção. Então, de posse desses pilares, as pessoas, né, a ideia é que elas se tornariam mais produtivas. Eu acredito que é o que todo mundo quer, né? Ah, com certeza. Inclusive, eu tô na fila aí. Mas é. Bom, Você Fred, é vamos de lá, Juiz de olha Fora só. mesmo, né, sabe? Você é de Juiz de Fora também, né? Sou de Juiz de É, Fora. Na verdade, eu sou da cidadezinha pequenininha aqui, de Cataguases, aqui Cataguases, perto, mas hoje sim. estamos em Juiz de Fora. Eu moro em Juiz de Fora há mais de 15 anos aí. Eu Então, nasci sou aí, daqui. você sabe, Marcelo. Eu gosto sempre de lembrar, eu nasci aí, né? Eu É sou de verdade. Juiz de Fora, não. Meu Ótimo. pai é daí, eu nasci aí. Morei em São Mateus até os meus 3 anos de idade. Até os 4, Oh, que 4 anos. beleza. Né? Ótimo. Perfeito. Fred, vamos Bem, lá. sabe, foi um prazer, só para a gente falar assim, né? Eu gostei muito de a gente, né, estar junto. Eu acredito que
nós lidamos com coisas dimensionais na parte psíquica. E quando o seu único ferramental é um remédio, se a única ferramenta é um martelo, todos os problemas serão pregos. Verdade. Então, a minha busca, né, que eu sou psiquiatra e nutrólogo, um dos poucos, eu nunca conheci nenhum Verdade. pessoalmente. Eu sei que existem, acho Tem que essa 12. dupla formação. Eu sei que existem 12, porque eu fiz uma consulta no conselho, mas eu nunca conheci ninguém. E sempre digo, pode até ser que alguém saiba mais do que eu, mas que tem os 2 títulos é muito raro. E essa busca é porque eu percebi que quem chegava no meu consultório com mais frequência não eram pessoas doentes, era quem não tinha saúde, o que é diferente, né? A ausência de doença não é saúde. Então as pessoas chegavam, elas não tinham doença, mas também não tinham saúde. E então o que eu poderia ofertar a elas que não fosse remédio? Então foi aí que eu fui fazer minha especialização em nutrologia para oferecer, né, o que possa ajudar essas pessoas a se tornarem saudáveis, né? Então essa é um pouco da minha história para saber, né, onde que a gente encaixaria isso tudo aí. Perfeito, perfeito. Vamos Então, lá. vamos lá. E aí, a gente, assim como o Fred, a gente... Doutor Frederico, me permita te chamar de Fred Pode me chamar de Fred. aqui, junto do pessoal também, a gente já é amigo, mas Pode eu vou te chamar. chamar de Fred várias vezes, não vai ter jeito. Apesar da minha barba branca, eu me considero jovem ainda. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar para vocês, na verdade, a gente tem o tema aí de saúde mental, que é um tema, na verdade, um tema infelizmente corriqueiro, né? Já tem tempos aí que esse tema é um tema muito abordado e muitas pessoas procuram porque é o que o Fred falou, é a ausência de saúde que faz as pessoas procurarem esse tipo de busca de informação. Então, hoje a gente veio aqui, nós dois, falar sobre essa parte, né, que é uma parte muito importante. Eu queria dividir até essa live em 3 pontos, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cognição, a gente vai falar um pouquinho sobre estresse e a gente vai falar um pouquinho sobre sono, tá? Junto com isso, o próprio nome da live fala. Vamos falar também sobre suplementos que podem auxiliar, tá? E eu gosto muito dessa palavra, Fred, auxiliar. A gente está aqui, não está aqui para resolver problema de ninguém. Se a pessoa não quiser, então, já de antemão estamos aqui para auxiliar e não resolver problema de ninguém. Já de antemão. Concordo inteiramente com você. Né? Exatamente. É igual quando o pessoal fala assim, comprei o seu curso, mas estou procrastinando para fazer. O que eu faço? Eu falo só Jesus. Então vamos lá. É só Jesus, eu vou fazer o quê? Né? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu queria falar e eu acho muito importante aqui é a parte de sono, tá? Eu queria abordar um pouquinho de sono. Eu vou dar vou fazer algumas observações aqui sobre essa parte e o Fred vem falando um pouquinho também sobre como é o dia a dia dele no consultório referente a isso, essa parte de sono. E Fred, uma das coisas que eu vejo muito no dia a dia e principalmente referente a sono, e falo muito com profissionais aqui que estão junto conosco, eu falo que muitas das vezes o sono tem vários momentos dele, né? Assim, 2 momentos, talvez, que os suplementos podem auxiliar muito é na modulação de GABA, ali, melhorando ali o estímulo, a indução de sono. E isso, a gente tem alguns medicamentos que fazem essa função, porém tem suplementos também que fazem esse tipo de função. O que é o induzir o sono? É aquela pessoa que deita e não consegue iniciar o sono, não consegue dormir. Exatamente. Fica na cama rolando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E também existe uma outra, acredito que o Fred vai abrir mais essa questão sobre sono, mas uma outra parte que a gente precisa de entender também, que é a produção da melatonina, que está propriamente dito a qualidade do sono, né? Então, muitas das vezes a gente fala assim, a pessoa toma um indutor de sono, né? Os PANs da vida, vamos assim dizer, né? São medicações que auxiliam para iniciar o sono, mas ela não tem aquele sono reparador. Ela acorda no outro dia com aquela famosa ressaca. Ela não consegue ter um bom dia de sono. Aconteceu isso hoje, Fred, hoje. Uma profissional de saúde chegou para mim e falou assim, sabe, não estou conseguindo dormir
E assim, quando eu durmo, eu deito, mas no outro dia parece que eu não dormi nada. Isso está muito relacionado à nossa produção de melatonina. E óbvio, para a gente ter essa boa produção de melatonina, existe uma série de fatores que a gente precisa de fazer, né? Um deles, o suplemento, pode auxiliar, e aí volto a falar, pode auxiliar, porém existem outros fatores também, como iluminação, como foi o seu próprio dia, como foi a própria Exatamente. alimentação, para você ter esse sono em si, né, reparador. Então, são dois pontos que a gente toca muito aqui e que suplementos podem auxiliar. É a parte de indução de sono, que a gente está falando dos moduladores de GABA, que é uma das partes que a gente pode trabalhar. E a outra parte seria a manutenção do sono, que a gente está falando da produção de um dos hormônios que nós temos, que seria a melatonina. Então, hoje, lógico, existem o sono, ele tem o sono REM, o sono profundo. Vou pedir para o Fred falar um pouquinho mais sobre isso, né, Fred? Você que é um cara que gosta de literalmente ler o sono, né? Usa até aparelhos para fazer essa leitura. Eu sou um especialista em sono agora. Exatamente. Então, assim, esses são pequenos detalhes que a suplementação pode auxiliar. Mas queria que, Fred, você falasse um pouquinho sobre a sua clínica do sono, além de suplementos, obviamente, o que você tem no dia a dia desses pacientes. Claro, tá, pessoal? A gente vai comentar sobre alguns suplementos depois que podem auxiliar nesse sono, podem melhorar tanto a indução quanto a manutenção desse sono. Mas eu queria que você trouxesse para a gente também um pouquinho dessa clínica sua. Eu tenho costume de falar que eu falo pra caramba, então eu vou tentar segurar um pouco a mão aqui para deixar você falar. Então, o sono, eu costumo dizer que é o melhor remédio de todos, né? É muito comum a pessoa falar assim, o que eu tomo de nootrópico para o meu cérebro? Eu falo assim, eu durmo bem. Então, né, o sono é o melhor remédio para o seu cérebro. E com a pandemia, é nítido como que a insônia, a queixa de sono aumentou drasticamente. Se você falar durante a pandemia, é compreensível. Você estava em casa, você se cansava mentalmente e o corpo não cansava, porque mesmo que você fosse sedentário, não se mexia mais no dia a dia, você acabou, né? A gente acaba cansado de ficar tanto tempo na frente da tela, mas o corpo não cansava. Até aí você fala, tudo bem, né? Mas não, mesmo passando, a quantidade de pessoas com queixo de sono teve um aumento absurdo. Podemos dizer que aquilo foi uma cicatriz, uma marca na vida, a pandemia, podemos dizer que teve pós-Covid, uma série de questões misturadas. E então eu passei a perceber isso no meu consultório. O sono, como você disse, ele ele tem algumas fases, né? Ele tem uma fase superficial, que é 1 e 2, alguns dividem em 3 superficiais, mas 1 e 2 você tem um sono profundo, né? Então você é profundo. Aí você sobe, o sono REM é um sono mais superficial do que o profundo. Aí você acorda um pouquinho à noite e aquilo começa de novo. Então você faz esse ciclo, dura 90 minutos. A diferença que vai acontecer na noite é que nos primeiros ciclos da noite você tem mais sono profundo que REM. Depois de 3 horas da madrugada, você tem mais sono REM do que profundo. O sono profundo, ele trata o seu corpo. O sono REM trata o seu cérebro. Por isso, quando a pessoa está muito com questões psíquicas, muito estresse ou está deprimida, ela tem um despertar precoce. Ela acorda no meio da madrugada, exatamente quando o sono REM é prevalente, né, nos ciclos de sono. E por que isso acontece? A gente precisa mesmo só desses 2 sonos. Vamos dizer. As pessoas perguntam assim, então por que Deus nos fez da seguinte maneira? Sábio deita, dormiria 2 horas de profundo e REM, e pronto, sair andando. Por que você tem que dormir 7? Porque o sono que você mais descansa, né, é o sono REM. Ele é por exemplo, se eu numa noite só dormir 3 horas, o meu corpo ele prejudica, diminui a quantidade de profundo para ter mais REM. O REM é mais importante. Tanto é que se você acordar uma pessoa, ligar um aparelho e acordá-la, toda vez que ela entrar em REM, se você fizer isso durante uma semana, ela tem um surto psicótico. Então, mostrando a importância. Quando você está em sono REM, você fica paralisado. Você tem uma paralisia mesmo. Então, no sono REM, se um predador aproximasse de um homem da caverna, ele seria comido, porque ele fica paralisado. Então, é mais ou menos o seguinte, esse cara que deitava 2 horas, tinha 1 hora de REM, foi comido. Sobrou um que a cada 90 minutos tem uns 20 minutos de REM, entendeu? 15. Esse sobreviveu, porque só ficava 15 minutos vulnerável.
Então, quando você está muito estressado ou mais deprimido, o seu corpo faz o seguinte, ele não sabe por que você está estressado ou deprimido. Ele só sabe que você tá enfrentando algo na sua vida, um estressor, que lá na savana africana era um bicho, provavelmente que corria atrás da gente. Então, quando você vai dormir e você entra em sono REM, a sua mente pensa o seguinte, não, esse cara está vulnerável, pô, né? O bicho vai vir comê-lo. Aí ele te acorda. Por isso que você acorda no meio da madrugada, o cara não sabe, acorda, e a cabeça já funcionando. Então, porque, na verdade, o seu sistema não está permitindo você relaxar tanto como poderia. Então, como você falou tão bem, cuidar do sono começa do dia. É como você administra o seu dia. Nós somos animais de sangue quente. Isso é uma grande vantagem evolutiva. Uma lagartixa, para ter metabolismo, tem que ficar no sol. Nós não. Nós temos na nossa temperatura. Então, a temperatura é o motor do nosso corpo. O arranque desse motor é a luz. Então, quando você acorda de manhã, sua temperatura começa a subir. Você tem que fazer ela subir mais ainda. O que você pode fazer? Você toma café, faz atividade física, toma banho frio e deixe que a luz natural entre nos seus olhos, não é através de uma vidraça. Que a pessoa toma café, não abre a janela do apartamento, da casa dela, entra no carro, tem outro vidro, põe um óculos escuro, outro vidro. Então, ela não tem contato com a luz. Então, o seu motor de arranque fica meia boca, a temperatura não sobe. Se ela não sobe direito, ela não vai baixar direito à noite, porque à noite ela resfria e você vai dormir. Então, se você toma um banho quente, é frio de manhã, você tomaria um banho quente à noite, que vai te ajudar a relaxar, é o que você falou. Aí, sim, a suplementação vai ajudar, não só, como você disse, atuar em GABA e melatonina, mas, por exemplo, magnésio pode ajudar nessa fase mais, né? Porque essa insônia mais para o meio da noite, essa é uma insônia mais difícil de tratar, na verdade, né? Porque essa sim requer uma mudança do dia. Mas eu digo que a vantagem de um suplemento para um remédio é que o remédio ele causa um problema no comportamento. A pessoa acha assim, já que ela vai tomar o remédio e dormir, então para que ela tem que desligar a tela? Para que ela tem que fazer higiene do sono, relaxar, alongar? E no caso do suplemento, ela precisa fazer isso junto. Porque isso, né, um suplemento não derruba ninguém com um medicamento. Então, você vê, ele é complementar. E a luz é um dos grandes problemas, né? A luz que a gente tem à noite, né? Ou seja, você já teve um pôr do sol lá fora, mas você tem que criar um pôr do sol digital, né? Aqui dentro. E o segredo é a luz. Então, né, a gente sabe que as telas de LED elas têm um espectro de luz maior do que uma luz comum, e o problema é o feixe azul do espectro. Então, não só as luzes durante a noite deveriam ser quentes, amareladas nos ambientes que você está, diminuir a luz. Né? Você pode colocar luzinhas vermelhas, né, com interruptorzinho na tomada mesmo, em casa eu tenho, espalhado pela casa. E aí, o ideal, por incrível que pareça, é que essas luzes sejam mais baixas. Você põe no abajur. Qualquer lugar que você entra que tem abajur, você pode ver que você fica mais calmo. É a mesma lâmpada. Quando você coloca lá em cima, a parte superior da retina é sensível, mais sensível à luz que a parte de baixo, porque o sol está lá. Então aquela luz entra aqui, ó, ela te excita mais do que se ela estiver na mesma altura, entendeu? Do abajur. Então isso também é importante, a intensidade, a qualidade da luz, o tipo de luz e a localização, a altura que ela está em relação a você. Então é isso. Estamos limitando aí o pôr do sol, né? Exatamente. Então, esse é o melhor remédio da vida, é ter um bom sono. Então, esses reloginhos, você sabe que tudo que eu testo, eu gosto de tornar acessível às pessoas. Né? Um é a luzinha vermelha. Então, o cara fala assim, eu queria pôr uma luzinha vermelha, aquela de LED, que sabe ter no quarto dele, que ele acende, fica aquele negócio bonito em volta da cama. Se você não tiver aquilo, você põe um raio, uma abajur com uma lâmpada vermelha. Né? Ah, mas como é que eu coloco no banheiro? Você compra a tomadinha, que você põe uma lâmpada vermelha, ela tem um botãozinho, que não tem desculpa. Você vai ver, assim, por exemplo, eu gosto de televisão. Então, às vezes eu saía da televisão tudo escuro e eu ia, por exemplo, eu ia para o corredor e às vezes eu acendia uma luz e eu via que eu despertava. Então, agora eu ponho uma luz vermelha. Todo lugar tem luz vermelha à noite. Então, isso é uma coisa que todo mundo pode fazer. E eu tinha a intenção, né, de que as pessoas tivessem uma suplementação boa para tomar à noite. E você sabe que eu meço meu sono todo dia com um relógio, mas um relógio Samsung desse, um Apple Watch, ele é um relógio caro. Então eu descobri um Xiaomi, que é um Você estava testando Xiaomi. ele a última vez que eu conversei com você. Você falou que Então é um bom reloginho, né? O Xiaomi funciona. Aqui ele funciona, ele custa R$ 250. Aqui ele funciona. Eu testei um
outros xing-lings que não funcionava nada, que é uma picaretagem, não tinha nada, fazia. Você via que não tinha nada a ver com nada, sabe? Só para enganar a trouxa. Tinha até app, abriu o app bonito, aquele gráfico, não valia nada. Mas o Xiaomi você pode usar que ele vale. Né? Perfeito. Então, ó, Perfeito. Então a gente entende, o próprio Fred falando aí, que o sono em si não é. Adorei aí o melhor suplemento para o sono, o melhor problema, o booster cognitivo é dormir, de fato. Isso aí né? não se discute, né? E você sabe, né, sabe mais do que isso. A pessoa vai falar para você assim: não, 6 horas eu estou bem. Eles fizeram o estudo seguinte: eles aplicam um teste de atenção, né, neuropsicológico. 6 horas. Aí fala para o cara assim: então amanhã você vai dormir 7 horas e meia. Aí o cara dorme. Ele melhora no teste, só que ele não percebe que ele está melhor ou pior. Ele faz o contrário. O cara tem que dormir 7 horas e meia, dorme 6. Você às vezes não percebe, mas a sua atenção, concentração está pior. Mesmo que você não perceba, mas está pior. Verdade. Então, no sono, a gente. O Fred falou mais um elemento, falou um elemento aí, na verdade, que faz na verdade, o magnésio em si que ele falou, eu sou meio fã, sabe, o Fred? Se Sim. for olhar minha camisa aí, tem vários tipos aí. Muito Eu sou meio bom. fã, Citrato não e adianta. treonato. Muito bom, muito bom. E o magnésio ele é responsável por mais de 300 reações do nosso organismo, né? Exatamente. E das reações que ele tem é diminuir um canal que a gente chama de N-metil-D-aspartato, que diminui a produção aí, a entrada de glutamato na célula, fazendo com que você melhore o estresse. E uma outra função muito boa também, obviamente, é a função da produção da melatonina em si, que o magnésio ele é responsável por essa produção de melatonina. Ele é um cofator de pegar um dos aminoácidos que a gente produz ou consome, que é o triptofano, fazendo essa produção de melatonina. Então, magnésio é um outro ativo fantástico. Vamos falar mais um pouquinho aqui de outros fitoterápicos que estão relacionados a essa parte. Mas, Fred, pegando esse gancho, a gente falou de sono. E semana passada eu fiz uma palestra num evento no Rio de Janeiro, onde eu fiz um link muito forte entre sono e estresse. E isso é muito ligado. Porque o que acontece? Vou explicar para o pessoal, obviamente você já está cansado de saber disso. Para a gente produzir a melatonina, na verdade, antes de ser a melatonina, a gente faz a produção de serotonina. E essa produção da serotonina, ela é um neurotransmissor que a gente fala, que é o neurotransmissor ali, a gente fala da felicidade, talvez, mas é aquele neurotransmissor que te dá, não te faz você estourar de forma fácil, consegue ter você de uma forma mais tranquila em determinadas situações que geram estresse. Então, o que acontece? Essa serotonina, quando ela é produzida, ela vira, então ela transforma em melatonina. Então, entenda que a serotonina que é algo que te deixa mais tranquilo e menos irritado. E aí, um caso muito clássico é a tensão pré-menstrual, o TPM, é bioquímico, porque a menina ali tem uma baixa de produção de serotonina. Então, entenda, meninas e mulheres entendam o que é a baixa de serotonina, só você lembrar dessa tensão pré-menstrual. A serotonina, ela vira essa melatonina. Então, se a gente falou do sono, que é a melatonina, se eu não estou tendo um sono reparador, ou se eu não estou produzindo melatonina, possivelmente eu não estou produzindo esse precursor dela, que é a serotonina. Então, se eu não durmo bem, possivelmente eu estou estressado. Então, muitas das vezes, eu até estava conversando com os médicos nessa palestra e falei assim, muitas das vezes é muito para a própria pessoa falar que ela está estressada e de fato estar estressado, é muito, eu posso dizer assim, qualitativo, né? Eu posso achar que estou estressado, mas talvez é um momento que eu necessite de um estresse, né? A gente sabe que existe isso. Mas quando você fala para a pessoa se ela está dormindo bem ou não, não existe essa. Ela consegue te descrever certamente se ela está acordando durante a noite ou não. Então, quando a gente fala de estresse... extremamente tangível. É tangível, Exato. Não tem discussão. Exato. Talvez seja tão tangível, igual eu brinco, que eu pensava sempre que o cérebro é o órgão mais interessante, mas o pessoal adora falar de intestino. O sono é tão tangível quanto. Ninguém precisa falar, você está dormindo bem ou não? A pessoa sabe. Exato. Ela não tem que fazer no exame. Né? Exato.
Então, torna-se mais... Por isso que eu falei isso com os médicos. Antes de perguntar se a pessoa está estressada ou não, pergunta se ela está tendo um bom sono ou não. Se ela está dormindo direto ou não. Porque aí, depois, a próxima pergunta, você pode perguntar referente ao estresse. Né? E aí, assim, existem ativos, existem minerais, existem aminoácidos e também fitoterápicos que melhoram essa produção de serotonina, né? Que fazem essa modulação de serotonina para que você se sinta mais calmo durante o dia. Eu tenho costume de dizer, Fred, e assim, no meu dia a dia, eu gosto de testar alguns ativos, né, lá na farmácia, em dosagens até um pouco no máximo ali, para tentar entender o que de fato aquele ativo traz para a gente, né? Eu tenho costume de dizer que quando você está naquela maluquice de vários problemas para serem resolvidos e você toma um fitoterápico ou toma um aminoácido que melhora essa parte de estresse, você fica calmo para colocar todos os arquivos na gaveta, sabe? Mesmo o mundo, o mundo caindo na sua cabeça, você está calmo para colocar todos os arquivos na gaveta de forma correta, no A, no B, no B, no C, no C. Então, assim, existem formas durante o seu dia a dia de se suplementar também, claro, o fator externo é um fator muito importante. O que está te estressando, né? Porque também ninguém vai aguentar estar estressado todos os dias, todos os momentos. Isso aí é impossível, no tanto que a gente auxilia com suplementos. Mas existem fitoterápicos ativos e nutracêuticos que podem te auxiliar também nessa parte. E aí eu queria que você explanasse um pouquinho agora. Falamos um pouquinho do sono, agora a gente vai falar um pouquinho antes, que seria o estresse, né? Porque a gente sabe, igual eu falei, o estresse vai gerar uma falta de sono aí. Você falou muito bem, a serotonina, nós temos neurotransmissores que são excitatórios e neurotransmissores inibitórios, né? Então, o mais inibitório é o GABA, o mais excitatório é o glutamato. A serotonina, ela é, na verdade, um modulador, né? Ela consegue ser um coringa, né? Ela pode fazer os dois, apesar, como você falou também, ela é mais inibitória, né? Por isso que você dá para uma pessoa com ansiedade, ela melhora, mas você também dá para alguém com depressão, ela também melhora. E o estresse é o grande mal do nosso século, né? E do século passado. Ter estresse pontuais não é o problema. O problema é você ter estresse crônico. E quando você tem um estresse crônico, você vai produzir muito cortisol. E o cortisol, ele, na verdade, ele interfere na sua produção de serotonina. Então, é como se você consumisse a serotonina. As pessoas pensam assim, se eu comer muito açúcar, engordar, eu vou ter resistência insulínica, né? O meu corpo vai produzir mais insulina. Se eu comer muito doce, eu vou começar... E aí, como eu produzir muito, a célula fica resistente, ela se adapta. A mesma coisa acontece com o cortisol, que é o hormônio do estresse. Se você produzir demais, o seu corpo também se adapta. Onde? No hipotálamo. Não é isso? Que é a região do cérebro que comanda indiretamente todas as glândulas do nosso corpo através da hipófise. Então, o estresse faz isso. O nosso cortisol, ele vai consumir a nossa serotonina e por isso a gente pode dizer que as doenças psíquicas todas têm uma alteração do ritmo circadiano. Porque é isso, você começa a secretar cortisol fora de hora. Aliás, aquele despertar no meio da madrugada é, na verdade, um pico de cortisol fora de hora. A pessoa acha que ela levanta para urinar. Não. Você levanta e aproveita e urina. Até quando você urina não sai quase nada. Você acorda para urinar mesmo é quando sua bexiga está cheia. Isso acontece, né? Sabe, sai para tomar cerveja com os amigos dele, juiz de fora, aí ele levanta para urinar. Agora, na maioria das pessoas que levantam, não é porque ela tem tanta urina, né? Ela, na verdade, ela acordou e vai urinar. Ela não acordou para urinar. Então, a gestão do estresse, ela é fundamental para qualquer nível de qualquer pessoa, seja doente ou não. Né? Porque é muito comum, né, sabe, assim, meus seguidores, o cara fala assim, eu tenho transtorno bipolar. Fala assim, aí que você tem que cuidar da saúde mesmo. Né? Aliás, o termômetro de um bipolar é o sono deles, que você acabou de falar. Se esse é um termômetro para quem não tem nenhuma patologia, nenhum transtorno mais complexo, para quem tem, aí é que é mais importante ainda de cuidar, tá certo? E o que você falou, como a noite é o momento mais de recuperação do nosso sistema, é provável que durante o dia, quando você está muito estressado, você tem que ter períodos também de estar relaxado. Porque a gente vive uma sociedade onde é sempre para mais, a gente só quer ativar. E ninguém quer
né, diminuir. Como se um sistema pudesse viver só pisando no acelerador. Né? Você tem que descansar. Equilíbrio. Então, na verdade, é um equilíbrio entre o trabalho e o descanso, ou seja, o estímulo e o descanso. Né? E essa é uma maneira da gente conseguir gerenciar melhor o estresse da vida. Perfeito, perfeito. Fred, eu tô vendo que tem muita gente marcando outras pessoas aí, acho que para assistir a Sim, live, querer só fazer um parênteses aqui, sim. coloca o aviãozinho pro pessoal aí, tô vendo que o pessoal tá Beleza. gostando da live, tem um monte de coraçãozinho, um monte de pergunta. Hoje a gente vai ficar mais nessa conversa mesmo, porque é uma conversa extensa, é uma conversa que precisa de ter uma linha, né, Fred, para não fugir das É, ideias. exatamente. Então, mas claramente, depois, se a gente puder, tiver um tempinho aqui, a gente vai abrir para dúvidas também. Sim, Mas vamos perfeito. lá. Fred, falamos de sono, falamos de Sim, estresse, e agora vamos falar de uma parte muito importante também na saúde mental. Você já falou aí, um dos boosters que a gente pode dizer para desempenho cognitivo é, obviamente, o sono. Né? Isso aí sim. é o ponto Isso, principal que a gente isso. precisa de estar. A gente não está aqui para vender milagre, a gente não está aqui para falar que aquilo vai funcionar de uma forma excepcional, que você não precisa de fazer mais nada na vida. Não, a ideia não é essa. A ideia aqui é vender o bem-estar, né? Vencer aí junto com todos no bem-estar. E aí, uma outra parte muito importante, aí eu vou falar um pouquinho também, depois quero que você fale um pouco, assim como nós estamos fazendo, Sim, é a parte de cognição. O isso. que acontece? Sim. Vejo hoje muitos suplementos que fazem a ativação dessa pessoa para melhora de cognição, a maioria das vezes, são suplementos que ativam a pessoa. Tem um amigo nosso, acredito que em comum, que é o NutriTonton, que fala: para que eu vou dar estimulante para um paciente que já está cansado, né? Eu escutei outro dia, é jogar gasolina na fogueira, né? Então, Exatamente. Sim, um dos principais pontos para a gente ter uma melhora de cognição, muitas das vezes, eu falo que é fazer a nutrição desse cérebro, é tentar auxiliar esse paciente com vitaminas, sim, minerais, isso. aminoácidos, principalmente, para tentar fazer essa nutrição cerebral. A gente tem alguns suplementos, alguns complexos, principalmente o complexo da vitamina B, alguns ativos em específicos, que eles passam mais fácil pela barreira hematoencefálica, que a gente fala, no qual vai ter uma nutrição muito melhor para esse tipo de paciente. Para a gente ter uma melhora de cognição, por exemplo, a produção da acetilcolina, que está diretamente relacionada a essa parte de cognição, a gente precisa de ter suplementos, vitaminas, minerais que fazem a produção dessa acetilcolina. Né? Eu tenho o costume de dizer que se a gente não tiver, por exemplo, uma boa membrana de transmissão neuronal, por exemplo, uma membrana em perfeito estado, a gente não vai ter uma boa cognição. Né? E aí a gente tem ativos como, já posso até dizer alguns aqui, como a própria Sim, colina, que faz uma sim, função muito importante, a vitamina B1, que é um ativo muito sim, importante para esses casos, a própria vitamina B6, o magnésio é impossível de não dizer o nome dele novamente. Então, eu tenho o costume de isso. dizer que no booster, você quer ter um leve despertar ali, vamos dizer, de um ativo que faz uma ação adrenal, que Sim, acelera ali a parte de cognição, ok. Mas não adianta ter só estimulantes. Não adianta. A gente precisa de nutrir, a gente precisa de entender como que funciona toda essa parte neuronal do paciente, complexo bem importantíssimo para esse tipo de caso, para aí sim esse paciente isso. ter uma memória, uma cognição de forma perfeita. É. Então, isso são dois lados da moeda, e eu tenho que dizer que estimulantes em altas quantidades, o seu corpo, você vai pagar isso depois. Exatamente. Você se estimula demais e depois o seu corpo vai querer pagar isso. Então a gente tem que dizer de ter os crashes, né? Você fica muito Exatamente. aceso, É, muito, muito em alerta, mas depois você tem aquele é. crash. E aí eu queria que você falasse um pouquinho nessa parte de cognição também. Qual que é a sua experiência no dia a dia aí? O que você Sim. tem para dizer nessa área também? Eu vejo que
Hoje, né, primeiro é uma questão do comportamento, as pessoas andam desatentas, né, especialmente por causa da tecnologia, elas acham que elas têm uma doença. Não, elas têm uma desatenção gerada, por exemplo, o excesso de tecnologia. E aí, para compensar isso, ou também para compensar a falta de sono, a pessoa vai tomar um estimulante. Eu sempre digo que a natureza ela tem oposição sempre, né? Masculino e feminino, dia e noite. Então, por que é diferente você tomar um café, mesmo da marca que o Dr. Túlio gosta tanto, né? Mesmo um café, ou você tomar um matcha? Qual que é a diferença? Porque no matcha tem teanine que faz um contraponto à cafeína. Então, isso faz uma diferença, mesmo que tenha a Perfeito, mesma quantidade de cafeína. Entendeu? perfeito. Então, porque você está dando para a pessoa algo da natureza que é equilibrado. Porque a gente tem que lembrar que grande parte desses estimulantes, eles tiram o seu cansaço, eles não te dão mais energia. Esse é um erro. Para dar mais energia é o que você falou, é nutriente, é B2, B3, para o ciclo de Krebs, a mitocôndria, coenzima Q10, ou seja, a ativação da mitocôndria que vai te dar mais energia. Muitos desses estimulantes simplesmente não deixam você ficar cansado. Mas e aí, né, que a gente disse que você pode, chega um momento, você tem um crash, você tem uma você fica tão estimulado que o seu cérebro dá uma apagada, e que obriga a quietar. Então, o suplemento ele tem que ter um equilíbrio, porque é como se aquilo, o corpo, o sistema, ele pega dos dois lados o que ele está precisando mais naquele momento. Ao invés de a gente sempre achar que você tem que estimular mais, estimular mais, estimular mais. Né? Então, a pessoa começa com a cafeína e termina com um psicoestimulante, não é isso? Com a fetamina lá na ponta. Porque ela vai precisar de cada vez mais para estimular aquilo. Perfeito. É isso mesmo. Então, assim, passamos aqui pelos 3 pontos no qual a gente queria iniciar essa conversa nossa. Para quem acha que está acabando, na verdade, estamos no início de um bate-papo aqui. A gente queria trazer essa localização para vocês do que a gente desenvolveu, do que a gente trouxe para vocês. E uma das coisas muito importantes, assim, eu tenho a felicidade de anunciar para vocês. Há um tempo atrás, aqui no Instagram da Farms, a gente anunciou a nossa linha Cardio, que foi uma linha no qual a gente teve uma consultoria do Dr. Túlio, no qual o Fred falou aqui, ou Tulhão, né, para nós aqui, ele desenvolveu junto conosco toda essa linha cardio que estava relacionada à parte da saúde cardiovascular. E assim, é um sucesso hoje. A gente vê os comentários no próprio nosso Instagram ali falando sobre isso. E agora a gente vem com uma outra novidade muito bacana. Não vamos falar que selecionamos a dedo, acho que foi o contrário. A gente teve a felicidade de conseguir ter agora o Fred como um grande parceiro em uma nova consultoria, na qual a gente acaba de desenvolver para vocês. Vou mostrar aqui uma novidade, que é a nossa linha Neuro. Tá? Então, a partir de agora, a Farms também é voltada nessa parte de bem-estar, voltado nessa parte de entender a melhor forma, talvez, até agora, né? Nos últimos estudos, né, Fred? Vamos dizer assim, Sim. a melhor maneira de tentar auxiliar vocês, auxiliar, é importante dizer isso, a gente monta mais uma linha, que é a linha Neuro, tá? E essa linha, ela é composta, a gente trouxe 3 produtos para vocês, e esses produtos estão diretamente relacionados a essas 3 partes, que é sono, estresse e cognição. E aí, vamos apresentar, eu vou apresentar cada um aqui para vocês. Essa consultoria foi muito boa. Eu digo que eu aprendo muito, além do desenvolvimento do suplemento em si. Eu ganho várias aulas, né? Ganhei aulas com o Túlio, agora estou ganhando aulas com o Fred na parte neuro também. Então, a gente ganha duplo aí. A gente acaba aprendendo muito. O sábio é brilhante. Todos nós aprendemos com ele. E aí, eu queria trazer para vocês, só para vocês entenderem, estamos lançando agora na Farms o Neuro Sleep da linha Neuro. Estamos lançando o Neurocalme da linha Neuro também. Modéstia à parte, a arte ficou muito bonita, tá, pessoal? E o Neuromax, que é o outro produto relacionado à parte de saúde mental. E aí, voltando lá no início,
quando a gente falou de sono, a gente estava falando de alguns ativos, de alguns produtos, e o Neuro Sleep, ele é um produto que nós desenvolvemos junto com o Fred. É um produto muito específico que ele tem, além de ter essa ação de nutrição, que a gente falou que também é importante no sono, a gente trouxe alguns ativos muito específicos também para a melhora do sono. A gente falou de duas posições do sono muito importantes aqui. A gente falou do estímulo de GABA, e aqui a gente não está falando de medicamento, tá? Estamos falando de fitoterápicos. E também colocamos produtos que fazem a melhora da melatonina, que é a produção do sono. Então, num produto só, a gente vai ter tanto o estímulo do sono, quanto tentar fazer esse aumento do sono REM, no qual o Fred falou aí, que é aquele sono reparador nosso, que é aquele sono no qual a gente realmente consegue desenvolver aí esse sono. E aí, nesse produto, a gente colocou mulungu e passiflora, que são dois ativos muito específicos aí nessa parte de estimulante de GABA. Então, são produtos que vão auxiliar no início do sono do paciente, né? A gente colocou ali o magnésio para ter essa produção da melatonina, que a gente falou que é extremamente importante, né? A gente colocou um ativo muito inovador nessa fórmula. Eu fiquei muito feliz de conseguir colocar nela, junto com o Fred, que é o Naturcel Lavanda. Naturcel Lavanda é nada mais, nada menos que o óleo essencial de lavanda em pó. Então, existem ativos aqui, estudos, né, comparando até o Naturcel Lavanda com o Lorazepam. Então, assim, claramente em suas funcionalidades e claramente estamos falando de um suplemento, então os resultados são muito melhores. E também colocamos, eu acho que o Fred, será que o Fred caiu ou fui eu que caiu, hein? O pessoal está conseguindo... Opa, acho que voltou, Fred. Voltou, beleza. E aí, no final aqui, a gente ainda coloca o Herbatonin. O que é o Herbatonin dessa forma? O Herbatonin é um tipo de fitomelatonina, tá? Então, é uma melatonina vegetal, mas que atua como se fosse uma melatonina para auxiliar. Claro que colocamos altas dosagens de fitomelatonina. Não, o importante é você produzir essa melatonina. Então, o NeuroSleep foi um produto desenvolvido nessa consultoria junto com o Fred, no qual a gente tem esse produto muito mais relacionado à parte de sono. Algum detalhe, Fred, que eu esqueci de falar? Quer fazer alguma colocação? Além do conjunto, como você falou, né, que foi criada uma sinergia, né? Sinergia é quando o todo é maior que a soma das partes. Então, 2 e 2 vão dar mais que 4. Nós temos um problema, o Tart Cherry, né? Isso. Tart Cherry é um fito que é um dos fitos mais estudados para a indução de sono e que, podemos dizer, né, sabe, é raro, é pouco usado no Brasil. Muito. Você não tem... Podemos dizer que é a cerejinha do bolo, né? Cerejinha do bolo. Então, o Tart Cherry está ali. Quem é meu seguidor já viu falar sobre Tart Cherry. Então, o produto aí da Farms, o NeuroSleep, tem Tart Cherry na sua fórmula, o que torna ele mais eficaz e melhora ainda mais a sinergia entre os componentes. Eu costumo dizer que, assim, não, o Tart Cherry chegou no Brasil, ele chegou muito sem propaganda, mas não necessariamente sem estudos, né? E aí que tá. Aí que cabe a gente, como profissional, levantar esse produto, porque se existe estudo, não precisa de propaganda, né? Então, eu acho que o principal é esse, né? É os estudos. E o Tart Cherry, esse ativo do indutor de sono, muito bacana. E a gente também conseguiu colocar esse produto, esse ativo, nesse produto aqui. Então, tá aqui para vocês. Ficou muito original, né? Ficou um produto muito original. E voltamos a dizer, né? O blend, né? Porque o blend, é esse blend que faz uma diferença. É você saber fazer uma mistura que vai somando, né, o efeito de vários produtos que estejam juntos em uma formulação. E você falou um negócio muito importante. Sobre esse blend, a gente tem aqui dosagens em microgramas de uma forma muito bem colocada. Dosagens em miligramas, numa situação... Um exemplo muito bem claro aqui, e o Fred está aqui para me dizer. A gente tem o hidroxitriptofano na fórmula, por exemplo. Se a gente erra na mão aqui, o paciente vai ter dor de cabeça.
Então a gente escolhe de uma forma na qual o próprio Fred fala, o blend faz total funcionalidade iniciativa. Então tá aqui, NeuroSleep, um ótimo ativo, um ótimo E produto um aí. detalhe, né, sabe, nós temos que lembrar assim, por que o 5-hidrox e não o triptofano? Ah, legal, Porque legal, o legal. triptofano vira 5-hidrox, vai virar serotonina, serotonina vira melatonina. Acontece que triptofano, se as pessoas tiverem inflamação subclínica, e a maioria de nós tem, tanto no intestino, né, quando ele foi absorvido, quanto, né, no nosso cérebro, ele pode seguir um outro caminho, que é a formação da quinorrenina, que é, inclusive, tóxica para o nosso cérebro. Então, quando você dá o 5-hidrox, você passa essa fase. Então, você não corre o risco da bifurcação do seu triptofano ser dividido para fazer serotonina e para fazer 5-hidroxitriptofano e aí serotonina, ou então para ir fazer quinorrenina. Então, a vantagem de ter o 5-hidroxitriptofano e não o triptofano é essa, para contornar esse risco. Exato. Na verdade, assim, foram vários cuidados, né? Eu acho que depois, Fred, já tô te chamando aí, acho que para uma live para cada produto desse, porque Faremos. assim, é muito descritivo, a gente precisa de detalhar. Essa ideia da via da quinorenina é perfeita. A colocação do hidroxitriptofano e não do triptofano para não voltar, né? E a gente sabe que a quinorenina aí é um produtor, estava estudando esses dias aí até alguns artigos trazendo que ela faz a produção do N-metil-D-aspartato, que é um excitatório, ou seja, se usado errado, vai fazer efeito ao contrário. Então, a colocação desse produto é uma forma de muito cuidado em ter colocado ele. Então, o segundo... Posso passar para o segundo? Pode passar. Vamos lá. Vamos lá. Segundo produtinho que a gente lançou aqui é o NeuroCalm, tá? Então, o que a gente estava dizendo aí? NeuroCalm, a gente está falando do sono e aqui está relacionado mais ao estresse. Aqui, Fred, é aquele produtinho que eu consigo colocar os arquivos na gaveta, né? Isso. Então, o que a gente colocou no NeuroCalm para ter essa melhora de desempenho, de diminuição de estresse? Obviamente, a gente está falando aqui de uma produção de serotonina melhor, né? E nessa produção de serotonina melhor, a gente coloca a taurina, que é para eliminar esse cansaço. A taurina é um ativo que faz a eliminação de cansaço. A gente coloca o teanine, que é um ativo é um aminoácido muito específico para diminuição desses canais de glutamato, do estímulo do canal de glutamato para não gerar esse estresse, né? A gente coloca o Relora, que para mim, assim, Relora é um ativo fantástico, fantástico. Sim. É um dos ativos que eu fiz esse uso em dosagens mais altas, né? Para tentar ver o que esse ativo em si traz de fato. E ele realmente traz um resultado muito bom. Então, esse é um outro ativo que a gente trouxe. E a gente trouxe também a vitamina B6 e o 5-hidroxitriptofano para melhorar essa parte de estresse. Então, foi uma formulação, foi uma fórmula, com certeza, novamente, o blend faz total diferença. A escolha nas dosagens faz total diferença. E até a hora de tomar, na qual a gente coloca o produto, faz total diferença. Então, esse produto aqui é um produto para diminuição do estresse do dia a dia, tá? Então, pessoas que... Eu tenho costume dizer que, principalmente aquelas pessoas que trabalham sentada, né, Fred? O nosso corpo não foi preparado para isso, né? Estar sentado e receber estresse a todo momento, em todo lugar, né? Então, esse suplemento é um suplemento que pode auxiliar você, principalmente a esses tipos de estresse, tá? Então, tá aqui, NeuroCalm. Ele pode ser um produto muito... A gente falou da tensão pré-menstrual. Ele pode auxiliar também nesse caso, tá? Pelo 5-hidroxitriptofano está presente na formulação. Mas aqui, um produtinho lindo. Também sua embalagem, apesar da embalagem não falar muita coisa. Mas outro produtinho da linha Neuro aí, em consultoria com o Fred, ajudou a gente a desenvolver esse produto. E tá aí, NeuroCalm. Fred, quer falar um pouquinho aí eu queria do produto? De dois componentes especial. Uma, a taurina, tá certo? Porque a taurina, ela modula, porque a natureza é linda, né? O mais excitatório é o glutamato, o mais inibitório é o GABA, um converte no outro. Né? E sabe disso, o glutamato, que o Gustavo falou tanto do NMDA, né? O receptor de glutamato, o glutamato, ele é
milhares de vezes mais concentrado dentro do neurônio do que fora. Porque se ele vazar, ele começa a destruir tudo que tem à volta dele. Então, a taurina tem uma capacidade de fazer esse equilíbrio entre o glutamato e o GABA, provavelmente tirando mais glutamato e transformando em GABA. Por isso que o seu energético tem taurina, para compensar o excesso de cafeína que tem nele, né? Um dos mecanismos. Então, a taurina ela é muito importante, está numa dose muito especial aqui, exatamente por esse mecanismo antiglutamatérgico, que o Sábio também falou da teanina. O glutamato é um grande problema no mundo hoje. Todas as doenças neurodegenerativas têm excesso de glutamato circulante. E nós praticamente não temos pouquíssimos remédios para agir ali. E muitos desses remédios, muitas vezes, são só usados em doenças. Por exemplo, a memantina para tratar Alzheimer. Você não vai tomar a memantina, você que não vai tomar. A ketamina, que é usada agora em casos graves de psiquiatria injetável, ela também tem um efeito antiglutamatérgico. Então, esse é um novo campo que está se abrindo. E o Relora é muito importante, vocês lembram que eu falei da resistência insulínica, não é isso? Então, a insulina aumenta, a célula fica resistente a ela, e você vai fazer dieta para melhorar, para diminuir a resistência insulínica, aumentando a sensibilidade da célula. Você tem medicamentos que ajudam nisso. Mas você lembra que eu te falei que o cortisol alto muito tempo gera também uma resistência. Onde? No seu hipotálamo. O Relora pertence a um conjunto, né, de fitos que são adaptógenos. São plantas que ajudam você a se adaptar melhor ao estresse. Ela nem é estimulante e nem sedativa. Como que ela faz isso? A analogia que eu faço é a seguinte: ela faz um reset no seu hipotálamo. Por quê? O corpo habitua a ficar com cortisol alto e ele acha aquilo normal. E quando você tira férias, você fica lá 15 dias. Quando você está relaxando, é hora de voltar. Porque você demorou 15 dias para descansar, porque o seu corpo, ele acha que o normal é ficar com muito cortisol. Quando ele foi para a praia, vai demorar 15 dias para entender que não. E esse tipo de produto, ele reseta o cérebro, ele reseta o hipotálamo, de maneira que o corpo volta a ter o sobe e desce do cortisol. Então, eu tomei um susto, sei lá, fiquei estressado, o cortisol subiu. O estressor passou, ele cai. Que é isso que a gente perde quando tem um excesso de cortisol circulante cronicamente. Perfeito. Então aqui, ó, um outro produto muito bacana que a gente desenvolveu. Então, pessoal, sobre aonde comprar, valores, enfim, a gente vai falar mais na live, mais no final aqui eu falo sobre isso, tá? Mas o intuito agora é explicar um pouquinho mais desses produtos. Sei que tem muita gente aí querendo saber aonde que tem, como que faz e tal, mas deixa que já eu falo para vocês porque eu tenho ainda para dizer aqui, ó, esse aqui, ó, Neuromax. Esse aqui ficou lindo, tanto o rótulo quanto o produto. Bonito. Ó, já tomei os 3, tá? Mas esse aqui, Fred, te confesso, tô tomando. Esse é bom. tomando. Esse aqui ficou muito bom. A gente fala sobre essa nutrição para desempenho cognitivo, que é o ponto principal. Estimulantes talvez podem ser interessantes, Sim. mas dependendo da dosagem. Fred falou uma coisa muito legal sobre a cafeína, balanceando, a teanina balanceando a cafeína aí, fazendo esse balanço. Então, pessoal, Neuromax é o outro produto da linha Neuro, no qual a gente desenvolveu junto com o Dr. Fred aí, né, Frederico Porto. Esse produto, ele é um produto mais específico para essa parte de desempenho cognitivo, tá? E como que a gente fez essa formulação? É uma formulação que ela tem um blend de complexo B, ou seja, nutrição neuronal, tá? Isso é importantíssimo. Esse blend de complexo B está em dosagens específicas e mais, ativos do complexo B específico. Então, não é uma vitamina B comum que tem aqui, é uma subutiamina. E essa subutiamina é uma vitamina B que passa pela barreira hematocefálica de forma mais fácil. Um detalhe muito grande que é importante a gente falar aqui, Fred, na verdade eu falar aqui, eu venho da indústria, eu tenho costume de falar isso, que eu venho da indústria de suplemento alimentar, e ó, nenhum produto desse aqui, você consegue encontrar pronto na indústria de suplemento alimentar. A gente conseguiu desenvolver esses produtos de uma forma muito específica, então somente a Farms tem esse produto aqui, tá? Exatamente. Isso, ele falou uma coisa muito importante, porque eu sempre falo para vocês que vocês têm que ter um produto de confiança, né? Você sabe que é bem feito, né? Que o que está no rótulo é o que está lá dentro.
né? Semana retrasada, passada, eu vi um comunicado da Vigilância Sanitária da Anvisa que vai fechar várias marcas aí de suplementação, porque o que está lá dentro é farinha de trigo, não tem nada, né? Então, assim, quando você tem um blend bem feito de um lugar de confiança, o produto vai ser bom. Né? E esse, né, lembrando, a mitocôndria, tá tudo aí, né? Tá? O Niagen e Ah, companhia. eu vou chegar lá, vou chegar lá. Então Olha, aqui a gente tem esse blend de complexo B, tá? E esse blend é um blend específico, então a gente está falando da nutrição em si. A gente tem ativos aqui como a coenzima Q10 e o Niagen, ou Niagen, que são isso, ativos muito específicos para essa muito, mitocôndria, para essa funcionalidade mitocondrial, né? exatamente. E também temos a duplinha básica, colocada como uma pitadinha, que é a teanine, porém junto com a cafeína, ou a cafeína Isso. junto com a teanine, porém em dosagens muito específicas para não ser aquele estimulante que vai te dar o crash depois. Isso, na dose correta, que é 2 para 1, né? Você tem 200 de teanina para 100 de cafeína, que é exatamente. É aí que ocorre esse equilíbrio, né? Exato. O Fred já está contando o segredo aqui, ó. Tá vendo? É, Já contou o segredo para vocês. Então, é. pessoal, Neuromax é um ativo muito, é um produto muito bacana. Eu estou utilizando. Eu gostei muito do desenvolvimento dessa forma. Os outros eu também estou utilizando, mas esse aqui é o meu xodó mesmo. Eu estou gostando demais, porque ele ficou muito completo. Ele ficou um complexo B muito específico para a saúde neuronal. Ele ficou ativos específicos para a área mitocondrial e ficou ativos na quantidade certinha para a parte de cognição. Então, esse aqui é um outro produto que nós desenvolvemos em conjunto com o Fred aí, com sua Aquilo que consultoria. nós Fred, falamos, né? A mitocôndria te dá energia, por isso que é um produto que, ao mesmo tempo que ele diminui seu cansaço, ele te dá energia, tá certo? É esse o segredo, né? perfeito. Então tá aqui o trio, tá? Lançado para vocês Isso aí. aí, a linha Neuro, tá? É uma linha desenvolvida especificamente para a parte de saúde e de nutrição. Vocês podem perceber que foi uma linha que a gente tentou desenvolver com um especialista para a gente ter certeza daquilo que a gente estava desenvolvendo. Então, são produtos com ativos na quantidade certa, nas dosagens específicas, escolhidos a dedo, no momento de tomar de forma correta. Então, tá tudo muito bem desenhadinho para esses 3 tipos de funcionalidades. Fred, posso colocar os detalhes finais sobre a linha aqui? Ou você quer dizer mais alguma Não, coisa antes? pode ficar. Eu Posso continuar tô ouvindo. aqui? Fica tranquilo, pode continuar. Perfeito. Pessoal que está perguntando sobre a linha, a primeira coisa, vi muitas dúvidas, tá? No canal da Farms, você digitar aí, se você entrar no nosso Instagram, tem ali o contato para todas as nossas lojas. Amanhã vai ter plantão de todos os farmacêuticos para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem referente à linha Neuro. Quem pode tomar, se eu posso tomar com isso, se eu posso tomar com aquilo, são farmacêuticos específicos que vão estar ali no atendimento para poder auxiliar para vocês, tá? Então, dúvidas referente aos produtos, estamos ali. Eu, inclusive, estarei ali ao lado dos nossos atendentes ali para poder tirar qualquer dúvida de vocês, tá? Ponto 2. Aonde encontrar? Você pode encontrar esses produtos, primeiro, no nosso site. É simples, farms.com.br. Em cima ali vai estar escrito Linha Neuro, já está escrito ali. E ali estão todos os produtos referente à linha Neuro. Um ponto muito importante, eu falei isso na linha cardio, sabe, o Fred? O pessoal não acreditou em mim, depois o pessoal ficou bravo comigo. O valor que está ali é um valor promocional. Vai subir o preço. Da última vez, na linha cardio, eu falei que ia subir, o pessoal não acreditou, subiu, o pessoal brigou comigo. Então, já estou colocando aqui em letras garrafais, o valor ali é promocional e depois vai subir o preço, tá? Então, esse valor que está ali é um valor que a gente vai colocar nos nossos produtos nesse primeiro momento. Então, ele tende a subir depois, não posso dizer quando, mas porque foi uma negociação com os fornecedores para a gente conseguir fazer essa linha. Então, logo depois, esses produtos podem subir o preço sim, porque eu não sei se a gente vai conseguir manter essa mesma negociação com todos os fornecedores, tá? Então, comprar no site ou conosco pelo WhatsApp, dúvidas. Estamos ali
Não vou estender, tá, Fred, para a dúvida aqui, porque eu acho que vai ficar muito extenso, tá? Pode ser que a gente faça lives depois aí de cada um produto, acho que vai ficar bem bacana. Vamos fazer um de cada produto. Legal. Assim. Ó, já tem compromisso, Fred, hein? Já tem compromisso. Então, Fred ali já está com compromisso. Depois a gente vai e faz esses lançamentos aí também de cada um. Então, tá lançado aí a linha Neuro para vocês, tá? Neuromax, Neurocalm e NeuroSleep, tá, pessoal? Gosto muito, Fred. Adorei essa consultoria que você deu pra gente. Adorei passar esse tempo, aprender com você aí, esse tempo aí. Tomara que venham mais produtos aí pra gente. Claro que a conversa, tô te esperando aqui em Juiz de Fora. Não sei se você tá vendo quando dá uns reflexos aqui, rapaz. Vai começar a cair uma chuva aqui daqui a pouco, o trovão tá dando. Mas estou te esperando aqui para conhecer o nosso lar de inovação aí. Eu tenho vontade de fora, de muitos anos que eu não vou. Desde quando minha avó faleceu, tem mais de 10 anos. Não, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Traga a Amanda. Amanda, outra querida nossa aí também. Traga ela, a gente está conversando direto ali também. Então, queria agradecer, Fred, por essa live, tá? Fantástica que a gente faz aqui hoje. A partir de agora, a gente vai colocar nas nossas redes as comunicações referente aí à linha Neuro. Essa live vai ficar gravada, tá? E precisando aí de qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em nosso WhatsApp. Fred. Tem pessoas perguntando aqui, nesse Instagram que vocês estão assistindo, Farms tem os contatos, sabe? Você vai achar aqui. Tá certo? Né? Exatamente. Então, te agradecer, sabe, pela possibilidade do trabalho que eu fiz com vocês, né? De ver um produto de qualidade ser feito, né? Então, eu agradeço, parabenizo você pelo seu empreendedorismo. Então, me senti muito feliz e realizado que pude contribuir de alguma maneira para uma linha de produto que eu acredito vai ajudar muita gente. Perfeito, amigo. Só queria te agradecer. Muito bom. Tenha uma boa noite. Manda um abraço para a família. E até mais, meu amigo. Sim. Tchauzinho. Valeu. Tchau.